bom dia, meus amigos, um feliz sábado a todos. Mais um dia para estudar a Bíblia. Vamos lá? Hoje, capítulo 11 de Apocalipse, quando falamos aqui da sétima trombeta. Mas antes de falar da sétima trombeta, vamos fazer aqui um resumo do que estudamos desde o capítulo 8, né? Também nesse capítulo 11 fala das duas testemunhas. Vamos saber o que significam, quem são as duas testemunhas que foram feridas de morte, mas depois ressuscitaram. Então, num breve resumo, capítulo 8 nos mostra a abertura ali das 7 trombetas, quantas chances o povo na terra recebe e quantas chances são desperdiçadas diariamente. Nos últimos dias dessas pessoas, no dia do grande juízo, não poderão dizer que não receberam chances da parte de Deus. Todos os dias Deus nos revela a sua graça. Já no 9, nos mostra mais... No 8 foram 4, né? 4. No 9, mais 2 trombetas foram abertas. E agora teve uma pausa, né, no capítulo 10 para tratar outros assuntos. E no 11 vemos a abertura da sétima trombeta, que é algo maravilhoso. Mas antes ele nos fala das duas testemunhas. Vamos saber aqui quem são essas duas testemunhas? Acompanha na tua Bíblia, a partir do verso 1, diz assim, ó, foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito. Isso era uma vara de medir, né, que eles usavam na época. João, ele falava de coisas que eram atuais para ele na época. Na época dele, né, coisas de sua época, coisas que ele via, que ele entendia. Assim como Jesus também pregava por parábolas e usava situações ali do tempo, da região, situações rurais, e assim foi, né, assim era. E aqui ele diz, ó, uma vara e também me foi dito, levante-se e vá medir o santuário de Deus, o altar e os que adoram no santuário, mas deixe de lado o átrio exterior do santuário e não meça, porque esse átrio foi dado aos gentios, que por 42 meses pisarão a cidade santa. Então, quem está medindo? Para quem foi dado esse pedido, né, de medir o santuário? Vejam bem, no ano 70 depois de Cristo, o santuário na terra, ele foi destruído. Então, aqui não estava falando sobre santuário. João foi o último dos apóstolos que morreu de morte natural, e ele escreveu, né, essas cartas aqui, o Apocalipse. Essa ordem para medir o santuário não era o santuário celestial, mas o santuário celestial, porque o santuário da terra já não existia mais. E quem mediria esse santuário celestial? Ora, João não estava lá no céu, ele estava em visão, estava aqui na terra, estava em visão. Então, quem estaria medindo esse santuário, que no caso seria medir as pessoas, seria, na verdade, foi Cristo, é Cristo. Eu vou tentar resumir um pouco aqui, mas vocês sabem que essa questão de profecias é algo muito complexo, a gente não pode falar isso levianamente, né? Mas quem quiser estudar um pouco mais, é só botar aí na parte onde tem os comentários. Vamos estudar a Bíblia, que aí a gente entra em contato e podemos estudar um pouco mais sobre as profecias. Mas aqui está falando de Cristo, e quando ele fala em medir o santuário ele está medindo as pessoas. E aí a gente volta para o capítulo anterior, que foi o capítulo 10, em que a gente viu que não se deve marcar datas para a volta de Cristo, que foi marcado datas, e aí eu entro na questão de que alguns dizem que os adventistas marcaram datas para a volta de Cristo. Os adventistas não marcam datas, nunca marcaram datas. O que foi marcado anteriormente foi o movimento milerita, e depois veio os adventistas, bem depois. Esse capítulo 11 tem muita base, muita profecia, muita coisa boa, e aí a gente volta aqui, ó, como a gente falou anteriormente, né, para o 10, né, para o capítulo 10. No final do capítulo 10, ele diz assim, ó, peguei o livrinho da mão do anjo e eu devorei na minha boca, era doce como mel na boca, mas quando comi no estômago ficou amargo. Então, verso 11, presta atenção nisso aqui, tá? Então me disseram, é necessário que você ainda profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Então as profecias não acabaram ali, com a grande decepção. Muito pelo contrário, nesse período de 1840, começou esse grande período de estudo da Bíblia, foi marcada uma data, né, que culminou em 1844, houve uma grande decepção quando Jesus não voltou, mas ele diz aqui que continuem estudando, e isso foi feito. E as profecias vão sendo abertas e reveladas ao povo de Deus. Como eu disse ontem, o movimento milerita, as pessoas que mundialmente estavam estudando a Bíblia, chegaram à conclusão que em 1844 aconteceria um grande evento, e eles interpretaram como sendo a volta de Jesus. Eles acharam que o santuário que seria purificado, né, até 2.300 tardes e manhãs, lembram de Daniel? O santuário será purificado. Então eles entenderam que esse santuário seria a terra. Porém, este santuário era o santuário celestial. Então lembram que eu disse que eles acertaram a data, porém erraram o evento. Então tem a ver com isso aí. Então, explicando, em 1844, Jesus passa do santo para o santíssimo. Lembra da doutrina do santuário que a gente estudou em Hebreus? Então Jesus, ele deixa o lugar santo do santuário celestial e passa para o santíssimo como sumo sacerdote. E ali ele está medindo
as nossas vidas. Começou ali o juízo investigativo, que começa desde Adão até os nossos dias. Então, até agora, Jesus está, estamos sendo passados em juízo. Eu não sei se nesse momento estou a minha vida sendo passada em juízo, mas começou o grande, a revisão, né, de nossas vidas, né, desde do primeiro homem até hoje. Então, estamos sendo julgados. Depois disso vem o fechamento da porta da graça. Quem é santo continue se santificando e quem é injusto continue na imundície. Podemos dividir esse capítulo 11 em pelo menos 3 partes, né? Primeiro nós vemos aqui essa questão do santuário, né? Explicando o final do 10 e entrando no 11, né? No capítulo 11 de Apocalipse. Então nada na Bíblia fica sem explicação, e o que não é explicado nós temos que ter paciência, porque a nós será revelado aquilo que Deus quer revelar no seu tempo. E aqui ele fala, a partir do verso 3, sobre as 2 testemunhas, né? Darei para que profetizem durante 1260 dias vestidas de pano de saco. Pano de saco, na época de João, era símbolo de humilhação, né? Era cinzas e pano de saco. Para você que gosta de estudar a Bíblia, isso é bem comum de se estudar, inclusive no Novo e no Antigo Testamento. E, falando nisso, as 2 testemunhas são exatamente para quem é estudante de profecias, o Antigo e o Novo Testamento. Exatamente, a Bíblia Sagrada são as 2 testemunhas. E aqui ele diz que quem quiser causar-lhes dano, o dano será causado a eles. Você pode acompanhar isso na sua Bíblia. Ainda estamos aqui no verso 4. Mas aí, o que aconteceu com essas 2 testemunhas, o Novo e o Antigo Testamento, o Evangelho começa a ser pregado, né, o tempo de Cristo, e vai se expandindo com os apóstolos, e vai se espalhando. Aí surge, isso eu estou fazendo um resumo bem breve, surge o papado, né, o grande líder, né, que é espiritual, e depois ele é caçado, né, ao longo dos anos, e morto por Napoleão Bonaparte. Então, em 1798, o líder romano da época, daqueles anos ali, foi preso pelo comandante de Napoleão, o comandante Berthier. Em 1793, a França se declara, tipo, uma França ateia, né? Se declara contra Deus, contra a Bíblia, contra Jesus, contra tudo que é da parte de Deus. E tem um grande festival nessa época que durou mais ou menos 3 anos e meio. Isso está descrito na Bíblia, não dessa maneira, mas de maneira profética, como dias, anos. E durante esses 3 anos, houve total degradação espiritual na França. Queimaram Bíblias em praça pública, mataram pessoas, ninguém podia se declarar cristão. Isso aconteceu em Notre Dame. E foi um grande festival à razão, né? O iluminismo em alta, Rousseau e outros que pregavam o iluminismo, a razão, o homem como centro de tudo. Então, exatamente 3 anos e meio, um pouco antes do líder, um ano antes do líder religioso ser preso, né, do líder romano ser preso, houve um declínio dessa apostasia. Por quê? Porque a França começou a passar por... Vejam que ele diz aqui que quem tentar fazer mal a essas 2 testemunhas também sofrerão as consequências. Então, a França começa a passar por um período muito difícil, período de fome, período de escassez total, e eles dão uma declinada dessas festas, desses cultos à razão, né, inspirados por autores, como eu disse, como Voltaire, como Rousseau. Houve essa trégua forçada pela situação. Na verdade, a França nunca mais se recuperou dessa questão de apostasia. Até hoje tem problemas com o cristianismo. Não que não seja possível pregar o evangelho, sim, é possível pregar na França, mas mesmo assim a maioria das pessoas estão perdidas espiritualmente, infelizmente. Quando há essa trégua, então, o evangelho volta a se desenvolver, né? A palavra de Deus começa a ser novamente traduzida para o mundo, ganha força e chegou até os dias de hoje para nós. Graças a Deus temos hoje Bíblias traduzidas para que possamos estudar a palavra do Senhor Jesus. Vamos agora para a 7ª trombeta. O capítulo 11 vai finalizando com essas palavras de glórias a Deus. Veja só, verso 15. O reino do mundo se tornou de nosso Senhor Cristo, e ele reinará para todo sempre. Glórias a Deus, amém, aleluia. No 18 ele diz assim: na verdade as nações se enfureceram, chegou porém a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos quanto aos grandes, e para destruíres aos que destroem a terra. E finaliza dizendo que abriu-se, no verso 19, abriu-se o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca de seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e forte chuva de granizo. Ora, vem, Senhor Jesus. Então, deixo vocês com essa grande esperança hoje, e a gente se vê em breve. Um ótimo sábado para todos nós. E até o capítulo 12, A Mulher e o Dragão. Aguardo vocês. Ah, e não deixa de acompanhar na tua Bíblia, tá? É muito importante que você acompanhe na Bíblia. Isso aqui é apenas um resumo. Também não esqueça de deixar aquele like
que isso ajuda o canal a se desenvolver e alcançar mais pessoas como você que ama a palavra de Deus. Amém?